Tudo começou não, né? Na verdade, eu queria que você colocasse o tweet aqui do Fábio Van Garten, que é advogado do Bolsonaro, né? E ele faz uma crítica sobre esses vazamentos, inclusive, que já vai tomar providências, né, Alessandro? Porque esses dados, até aqui na matéria diz o seguinte, essa matéria aqui é da Folha de São Paulo. Cadê a parte que eles falam? Aqui, ó. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que é a CPI do 8 de janeiro, é responsável por determinar ao Banco Central o envio de relatórios do COAF. As informações estavam sob posse dos membros da CPI. E aí rolou essa matéria falando dados, falando os valores que foi arrecadado. E aí agora todo mundo tá querendo saber quem vazou essas informações. Queria que você lesse aí o tweet dele. Ó, Fábio Van Garten tá dizendo o seguinte aqui, ó. São inadmissíveis os vazamentos de quebras de sigilos financeiros de investigados no inquérito de 8/1 ou de qualquer outra investigação sigilosa. Faz-se necessário identificar quem está entrando na tal sala-cofre para que as medidas judiciais sejam tomadas. Quem vazou será criminalizado. Exatamente, aqui ó, na quinta-feira, dia 27, uma reportagem há 5 anos atrás eu acreditaria nisso também. Hoje em dia... Que vão descobrir. Vai dar nada. Na quinta-feira, dia 27, uma reportagem do jornal Folha de São Paulo revelou a movimentação financeira nas contas de Bolsonaro. Os dados foram obtidos a partir de um vazamento de informações de um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que é o COAF. Então, passaram essas informações para a Folha fez a reportagem e divulgou. Bolsonaro recebeu nas contas bancárias 17 milhões via Pix entre 1º de janeiro e 4 de julho. E aí o pessoal começou a criticar, falou que entre esses valores, muitos Pix no valor simbólico de R$ 2,22, né? Você lembra o número dele? Número 22. E aí, a questão é a seguinte. Eu até tinha feito um tweet sobre isso daí também. Se liga aqui, ó. Ó, eu escrevi assim. De janeiro a julho, Bolsonaro arrecadou 17 milhões em Pix, graças a uma campanha feita por pessoas próximas a ele para pagar uma dívida de 1,2 milhões em multas. Para quem não lembra, o Bolsonaro ele pegou uma porrada de multa aí, os caras tá cobrando ele agora disso. Verdade. Perguntas que devem ser feitas. Como a imprensa teve acesso ao relatório do COAF? Existe nesse montante dinheiro de corrupção? Porque acredito que não. Se não, essa seria a notícia. Porque é assim que eu penso. Se tivesse alguma coisa errada, essa seria a notícia. E não a notícia dizendo, ó, ele ganhou tanto. Entendeu? Seria ele roubou tanto, ele ganhou tanto de dinheiro desviado, ele comprou um triplex com esse dinheiro, esse dinheiro é fruto da venda de um sítio que ele tinha numa cidade. Entendeu? É isso. Por que essas pessoas comuns ajudariam um político que foi derrotado nas eleições, que foi amplamente chamado de genocida? Pergunta também. Mais uma pergunta. Por que o atual presidente não consegue que lhe paguem de bom grado nem uma coxinha com coca? Mais uma pergunta. Negão, você ajudou nessa vaquinha? Não. Quem me segue aqui sabe que eu já tinha dito que eu não ajudaria. Porque a única vaquinha que eu ajudaria seria na eleição de um candidato, caso ele não usasse fundo eleitoral. Porque se ele usasse, também não ia rolar nem R$1. E eu fiquei na dúvida também se o certo era ser não tudo junto ou ser não. E aí eu fiquei com essa dúvida aí também. Pois é, a questão toda aqui é o seguinte. Existe corrupção? Eu acredito que não. Porque assim, não vazariam dados do COAF se houvesse corrupção. Sabe o que fariam? Pegariam os mesmos dados do COAF e agora o Bolsonaro estava no X. Ou estaria tendo um processo, puta merda, velho, daquele de parar a imprensa só por causa disso. Eu acho que foi um puta tiro no pé da imprensa, porque esses 17 milhões que eu achava que seria um valor bem menor, a única coisa que mostrou foi o quanto o Bolsonaro é querido. Então aquela história da Simone Tebet falando ontem, que se dependesse dela, o Bolsonaro estaria morto politicamente. Como é que fica hoje essa história? A partir do momento que um cara que não é candidato, um cara que está inelegível e um cara que está sendo cobrado de que se pague multas sobre ele, esse cara consiga, sem pedir, porque não tem um vídeo dele pedindo, não tem um negócio dele chegando e falar, pessoal, aconteceu isso, quem puder me dar uma força tal. Não. Foi outras pessoas ligadas a ele que pediram, porque a minha conta é, e se ele tivesse pedido?
E se ele tivesse chegado a público e dissesse assim, gente, o barato tá louco, então quem puder me dar uma força aí, porque ele não pediu, eu lembro que eu falei muito sobre isso. Falei, gente, o Bolsonaro mesmo não pediu. Porque imagina se ele tivesse pedido, quanto estaria esse valor? Então eu acho que os caras tentaram de alguma forma atacar o Bolsonaro, tipo, ó, esse cara recebeu 17 milhões em Pix, mas vocês também mostraram que tava rolando uma vaquinha em cima dele. E agora o que eles conseguiram esse cara que a gente tá tentando matar politicamente, tá mais vivo do que nunca. É exatamente isso que vocês mostraram, mostrando isso. E mostra outra coisa também. Mostra o quanto ele está sendo perseguido, já que são dados sigilosos. Ou seja, vocês mostraram que ele está sendo perseguido, vocês mostraram que ele está vivo politicamente, apesar de não poder se candidatar, mas ele pode transferir essa vivência política dele, esse apoio político dele. E vocês tentaram atacar e acabaram mais uma vez virando a arma para a própria cabeça. Depois não sabe porque vocês vão ser substituídos por IAs. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis.